Olá, pessoal! Estamos aqui de volta para a parte 2 da nossa aula de Ética e Relações Interpessoais pelo canal Educação. Eu sou a professora Kelly Campelo e é um prazer estar aqui com vocês, tá certo? Bom, na primeira parte da nossa aula a gente está falando sobre os detalhes de que forma que um código de conduta ele deve ser implantado, tá certo? E aí a gente estava falando sobre a importância das redes sociais dentro das empresas, né? E aí, para a gente poder iniciar aqui a nossa parte 2, eu quero fazer aqui, discutir sobre o comentário de Sussuapara aqui no nosso chat. Então, Sussuapara relatou aqui um caso que aconteceu lá na cidade, que houve a inauguração de um parque aquático, Sussuapara. Eu vou já colocar aqui no Google, eu quero ver aqui as fotos desse parque aquático em Sussuapara. E aí, gente, a galera de Sussuapara disse que teve uma inauguração. Esse parque aquático, ele é privado ou ele é do governo? Coloca aí para mim no nosso chat para eu poder saber do parque aquático de Sussuapara. Coloca aqui no nosso bate-papo, gente. Privado, ó, Sussuapara me disse aqui que ele é privado. E aí teve, olha, eu tô vendo aqui as imagens, viu? É bem grande, né, gente? O parque aquático aí, legal. É privado, beleza. Então, é muito grande, né? Gente, eu vou ver bem aqui, de Teresina para Sussuapara, gente. Dá quantas horas, hein? Deixa eu ver aqui. Ó, é isso só. São José do Piauí falou: a repercussão da história por aqui foi que o cantor não cantou porque alegou que o palco não comportava a estrutura da banda do show dele, mas não sei se é verdade. Eita, polêmica, hein, Sussuapara? E aí, Sussuapara, a história que São José do Piauí ficou sabendo é verdade ou não? Não confere. Ah, Sussuapara disse que a galera lá também não sabe. Beleza, gente. Olha aí, de Teresina para Sussuapara é 312 quilômetros. Ah, é perto, não é longe não. É perto. Entendi. Então, olha só a questão, né? A gente tem duas questões aqui, então. Primeiro, né, gente, que o contratante é um parque privado, ele é a empresa. E ele contrata um cantor para poder fazer a inauguração, eles deveriam ter o quê? Um contrato. E é justamente o que a gente vai falar também aqui na parte 2 da nossa aula. Toda empresa, quando ela contrata um serviço, ela precisa de um contrato que seja transparente, falando qual é o dever, qual é a responsabilidade dos dois lados dentro desse contrato. Então, por exemplo, o cantor, ele foi pago, ele foi para o palco e não cantou, então ele quebrou aquele contrato. Ele poderia, inclusive, ter sido processado pela empresa que o contratou, fez o seu pagamento e simplesmente ele não cumpriu com a sua parte do trabalho, do contrato, não é? E aí, São José do Piauí também colocou aqui um outro ponto. Vamos só discutir, tá, gente? Não precisa nem, né, saber se foi verdade, se foi falso. Mas aí, lá em São José do Piauí, a galera ficou sabendo da história que o cantor ele não foi para o palco cantar porque ele disse que não havia estrutura para realizar o show. Beleza, mas aí também tem uma grande questão. Esse cantor, ele deveria saber. Ele deveria ter perguntado no momento em que ele foi contratado: galera, no meu show eu tenho 10 pessoas. Eu tenho os instrumentos, mas eu preciso de uma estrutura de som, de uma estrutura, né, de uma mesa de som adequada. Preciso de um palco que consiga sustentar 10 pessoas e os seus instrumentos. Eu preciso de uma estrutura de iluminação. Então, o próprio cantor também deveria ter deixado muito claro quais são as suas necessidades na hora de fechar esse contrato. Porque não adianta ele chegar no dia e ele não subir no palco e dizer: olha, eu não vou subir porque não tem estrutura. Beleza, e você não sabia disso, não? Cadê o contrato dessa empresa? Porque no final das contas, o público é que fica prejudicado.
Não é isso, gente? Então aí entra realmente, faltou ética, faltou profissionalismo, né? A gente não sabe se a pessoa, a empresa que representa o parque tinha um contrato, estava tudo muito bem estabelecido, porque aí é que está a grande questão, não é verdade, gente? Não dá. Os dois lados eu vejo de uma forma que os dois lados aqui a gente precisa saber, porque precisa ter um contrato. Esse é o grande problema, né? A galera quer fazer, sabe o quê? Quer ficar fazendo trabalho, gente, boca a boca. Ah, então eu sou muito amiga lá da galera de Sussuapara. Ó, Sussuapara disse que a empresa se retratou. A empresa, enquanto parque, foi Sussuapara. Porque, gente, é justamente isso, né? Precisa saber, porque também é o parque, beleza. Então, aí realmente foi algo antiético, faltou profissionalismo, né? Porque se o cara recebeu o pagamento pelo seu trabalho e não realizou, por que que ele não realizou? Aí ele pode ter dito, eu não tenho estrutura, mas tu deveria, a empresa, que o cantor, gente, também é uma empresa. Então, esse cantor, enquanto empresa, ele deveria, né, ter ido saber se realmente aquele local tem estrutura para ele cantar. Porque, por exemplo, eu tenho dinheiro e eu quero contratar esse cantor para ele cantar lá na minha casa. Aí ele tem que saber, beleza, Kelly, eu tenho 10 pessoas na minha banda, mas é na tua casa, então eu só vou com 3. Ah, beleza, então eu vou ter estrutura para te oferecer. Agora, gente, tudo tem que ser o quê? Bem comunicado. É por isso que a gente já discutiu aqui nas nossas aulas em que precisa existir comunicação entre os dois lados que estão fechando um negócio. Porque senão fica o disse-me disse. E aí a desculpa, às vezes, também não cola, né? Porque agora pode manchar a imagem do parque, que a galera vai dizer, o parque é privado, que Sussuapara me disse. E aí o parque é privado, eu pago para entrar dentro desse parque e eu pago o ingresso para assistir esse show e o cara simplesmente não sobe no palco, eu vou ficar chateada que eu paguei, eu vou querer assistir aquele show, né? Eu não posso ser culpabilizada, eu não posso ser prejudicada enquanto é cliente. Então, a imagem da empresa, ela fica prejudicada. E a imagem do cantor também fica, porque aí a próxima pessoa que for contratar, ele vai dizer, tá vendo, é aquele cantor que recebeu o dinheiro, mas não realizou o trabalho. Então, fica aí a questão, né? E se o cantor estiver assistindo essa aula agora, ele vai dizer, epa, não foi bem assim, eu não tinha estrutura. Aí eu vou dizer para ele, então, meu filho, você não é uma empresa? Como é que você não foi investigar a estrutura do lugar que você vai fazer show? Porque pega mal para ele também, gente. Né? Se ele chega lá no palco, agora ele pode ter dito, não, mas é porque o parque me disse que teria estrutura sim, que eu teria como realizar esse trabalho. Então, é por isso que eu digo, cadê o contrato? Não é isso que a gente precisa justamente aí, ó, ver isso. Tá certo? E agora vocês me contaram isso aí, me fez lembrar de um outro caso que eu vi, que é o Isnaba, nosso diretor aqui de TV, ele sabe quem é. A Tasha e a Tracy Isnaba, elas foram fazer um show, gente, lá em Brasília. Coma, o festival Coma, o nome. E aí elas são duas cantoras. Se você não conhece, joga aí, porque é muito massa o som delas. E aí elas foram fazer um show lá nesse festival. E aí elas, quando chegaram, elas disseram que o hotel que havia, né? Elas, enfim, chegaram de manhã, o show era à noite, então elas foram para o hotel que estava lá no contrato. E quando elas chegaram, o hotel simplesmente não tinha o quarto delas reservado, né? E elas falaram: olha, isso é muito falta de respeito, porque já tem mais de 3 meses que a gente fechou esse contrato, então deveria ter o quarto já aqui no ponto, porque, enfim, não foi nada de decidido na hora, já estava estabelecido há muito tempo. E aí elas retrataram na internet que ficaram 3 horas esperando o hotel liberar um quarto,
não liberou o quarto, o festival também não estava se responsabilizando, então elas decidiram ir embora, pagaram do próprio bolso a passagem de avião de Brasília para São Paulo para ela retornar para casa delas. E aí depois o festival, né, também se pronunciou. E aí o festival foi lá dizer que é porque realmente havia tido um erro, mas que eles estavam tentando resolver e que depois elas não quiseram porque não estava de acordo com o contrato. E aí está a questão. Se existe um contrato e foi tudo estabelecido, gente, e o contrato ele não está sendo colocado na prática, não foi culpa das artistas, porque elas tinham um contrato e a empresa que as contratou não está cumprindo. Então, é a empresa que precisa se responsabilizar. E aí tem um ponto muito importante que nós já discutimos aqui na nossa aula, sobre responsabilidade. Você, enquanto uma empresa, você precisa se responsabilizar. Ah, mas é porque saiu do controle. Tudo bem, tudo que é planejado pode não sair da forma como foi planejada, mas e aí? Tu vai simplesmente ficar pedindo desculpa? Não tem como. Algo precisa ser feito. E aí eu volto para Sussuapara. Sussuapara, me diz aí, o cara não subiu no palco, não cantou, e vocês que estavam lá esperando esse show acontecer, fizeram o quê? O público não estava esperando, colocaram outra pessoa para subir nesse palco para cantar? Porque agora eu estou pensando, e aí? O cara se retrata, pede desculpa, mas aí o que que foi feito? Coloca aqui no nosso bate-papo. Minha gente, agora eu lembrei de um outro caso, e esse aqui é um dos melhores vídeos da internet do Brasil, do mundo. Porque, gente, lembra? Eu não sei se vocês já viram, mas tem um meme, um vídeo que é muito bom, gente, é muito engraçado. Pena que a gente não pode ver vídeo aqui, né? Mas, gente, olha, tem uma situação, eu acho que foi. Eu não sei se foi na Bahia, eu acho que foi no estado da Bahia, que sabe aqueles cantores, cantores, palhaços, uns artistas, chamado Patati Patatá? Coloca aí no bate-papo se vocês estão ligados. O Patati Patatá, gente, foi contratado para fazer um show lá na Bahia. Só que o que foi que rolou? Não era o Patati Patatá original, era a cópia. Como é que a gente fala quando é a cópia de um artista? O nome não é cópia, né? Sósia, eu acho que é isso. Era uma galera que imitava lá o Patati Patatá, tá certo? E aí aconteceu, sabe o quê? A galera foi pro show, as crianças, os pais, e quando chegaram lá, gente, eles se atrasaram, eles não foram fazer o show, e aí teve gente, criança chorando, criança gritando, teve mãe desmaiando, é um vídeo, é um caos esse vídeo, joga aí no YouTube, show do Patati Patatá na Bahia, eu acho que vai dar pra ver, gente, é muito bom, é muito engraçado, dá pra chorar de rir, eu sei que é horrível, né, porque agora a gente fica pensando nas criancinhas que queriam ver lá o show e tal, mas, gente, sério, é muito bom, e aí também a gente pode discutir sobre isso, né, porque, tipo, a empresa, ela faz a propaganda assim, galera, venham assistir o show do Patati Patatá. Já começou errado, porque não são os artistas originais. Não era o Patati Patatá, que todo mundo conhece, que passa lá na televisão. Eram dois homens que estavam imitando o Patati Patatá. E aí todo mundo ficou revoltado, ninguém queria assistir o show, porque, enfim, foi uma propaganda mentirosa, né? E aí volta, né, gente, a questão da ética, do que adiantou a empresa fazer toda uma propaganda que o Patati Patatá ia fazer o show, se não era o Patati Patatá de verdade. Não eram os originais. Então, faltou transparência, faltou profissionalismo, né? Faltou a verdade com o teu próprio cliente. E aí não tem como, teu cliente não vai mais acreditar em ti. Não é isso? Sussuapara, coloca aí, gente, para mim o que foi que aconteceu. E aí, depois que o cantor não subiu no palco, eu quero que vocês contem a fofoca aqui inteira. Quero saber. Já viram um meme lá que fofoca mal contada quase mata a fofoqueira? Pois então, continua aí a fofoca. E aí, o cantor não subiu no palco. Quem é que foi colocado no lugar do cantor?
Diz aí para mim, que eu quero saber agora. Olha, a gente falou aqui da internet, bora aqui adiante, sobre os outros membros da comunidade, né? Toda empresa, gente, ela também tem todo um aparato em relação à comunidade que ela impacta. A gente, inclusive, já falamos sobre isso, né? Entra aqui também a ideia de responsabilidade social. E aqui a gente tem um exemplo em que o Ceará ele lançou um plano de sócio-torcedor para moradores da comunidade do Canal. Sem custo algum, o plano é feito para todas as idades, basta ser morador dessa comunidade no Canal que fica lá no Ceará. E aí, né, é uma ideia de uma ONG, uma organização não governamental. É uma empresa que ela, né, faz ali um projeto social para a comunidade. É muito comum a gente ter isso nas empresas, como a gente diz, de time de futebol, num grupo, é uma empresa, né, gente? Um time de futebol é uma empresa, né? E com certeza é uma das empresas que mais geram dinheiro no Brasil, né? O mercado do futebol no Brasil gera muito capital, né? Então, muitos desses grupos, né, de futebol, time de futebol, tem lá a escolinha, que geralmente é para as crianças que vivem na periferia, para que elas possam, né, de alguma forma, ter a sua realidade transformada pelo esporte. Então, é muito comum que muitas empresas elas realizem ações como essa, né? Olha, deixa eu ver aqui, se o Suapara me respondeu. Segundo a história, não teve, ele foi embora, gente. Então, e a galera pagou o ingresso e não teve o show? Ou quem pagou na inauguração, gente, tinha que pagar para entrar dentro desse parque? Tinha. Porque eu vou te dizer, eu paguei para entrar no parque, paguei para assistir esse show, não teve show e depois a galera só pede desculpa e fica por isso mesmo. Ninguém não colocou nenhuma segunda opção para fazer esse show aí para a galera, não é? Pois olha, esse empresário aí, ele estava despreparado, viu? Eu te digo isso. Porque ele tinha que ter uma atração aí para qualquer problema que der errado, tem que ter. Por exemplo, aqui no canal Educação, eu estou aqui dando essa aula para vocês. Se por acaso der alguma coisa errada no meu caminho, ou eu adoecer, qualquer coisa que seja, e eu não conseguir estar aqui às 16h20 para começar essa aula, tem um plano B para que vocês não fiquem sem a aula, tá certo? Então, ó, faltou aí essa logística, viu? Bom, então bora falar aqui do código de conduta, dos temas, né, gente, que são abordados nesse código. A gente vai falar aqui de cada um deles. Então, primeiro, código de conduta. O primeiro ponto, porque, olha, vocês podem ver, eu listei aqui 18, né? Então, olha, tem política de negociação, tem conflito de interesse, doações, direito à privacidade, meio ambiente, segurança no trabalho, relações com a comunidade, uso de álcool e drogas. Então, tudo isso aqui a gente vai discutir. Tá lá no Código das Melhores Práticas de Governança, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho agora sobre isso. Bom, Código de Conduta, cumprimento das leis, pagamento de tributos, né? O regime tributário é um conjunto de normas e legislações que regem e indicam quais tributos as empresas devem pagar ao governo. Bom, gente, toda empresa, é claro que isso aqui já é para um setor mais financeiro, mas a gente vai comentar aqui por cima, tá bom? Toda empresa, ela está incluída dentro de um regime tributário. Tu pode ser até uma pessoa que tem um MEI, né, que é... Agora eu esqueci o que significa MEI. Por exemplo, se eu sou uma pessoa, e aí o que eu faço?
Olha só, então eu sou uma empresa, né? Eu vou contratar um serviço. Não tem como, olha, toda empresa ela tem tributos a serem pagos, tá? Tu pode ser uma empresa bem pequena, micro, média ou macro. Toda empresa ela vai ter tributos para poder pagar ao governo, porque todo indivíduo dentro de uma sociedade paga tributos, gente. Então, por exemplo, eu tenho tributo para poder pagar de eu, enquanto professora, todo mês eu tenho lá, né? O meu salário é descontado, meu imposto de renda, porque a contribuição que eu faço com a sociedade, porque, em teoria, aquele dinheiro que está sendo descontado da minha força de trabalho é para que ela possa ser transformada em saúde, em educação, em trabalho para a população, tá certo? Então, no Brasil, gente, são três os tipos de regime tributário mais adotados. Tem o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. E isso aí vai depender, tu vai pagar tributo de acordo com o tamanho da tua empresa. Tá certo? Ó, a galera de Sussuapara me deu um help aqui. Disseram que MEI é o microempreendedor individual. Perfeito. Geralmente, gente, essa galera que é digital influencer, eles têm um MEI, né? Porque eles é um microempreendedor. Tu tá criando um conteúdo na internet, as marcas estão te pagando para aquilo ali. Então, como é que tu vai receber? Uma empresa, ela precisa ter nota fiscal de tudo. Então, é uma garantia de que aquele trabalho ele foi realizado, né? Então, é por isso, é microempreendedor individual. Então, esse microempreendedor individual, ele também paga tributos para o governo. Mesmo professora sendo uma única pessoa, tu também paga, tá certo? Olha, agora a gente vem para o segundo ponto, que é o demonstrativos de natureza social e ambiental. E esses aqui, gente, são muito relevantes para a sociedade atual. Devem ser aprimorados e mais utilizados pelas empresas, né? Porque a gente está entrando em uma época onde ética, transparência e compromisso ambiental e social serão totalmente relevantes quanto o lucro e a produtividade. Não tem como, gente. As empresas, elas devem, né, se basear sobre a responsabilidade social. Qual é o impacto que uma empresa ela gera dentro de uma comunidade? Por mais que tu ache, mas eu sou um MEI, professora, eu sou um microempreendedor individual, porque eu tenho um Instagram e lá eu crio conteúdo sobre a profissão de RH. Beleza, tu também tem um impacto dentro da sociedade, porque tu está influenciando outras pessoas que estão lá na tua rede social consumindo o teu conteúdo sobre a profissão de RH. Então, a responsabilidade social ela é muito pensada no âmbito empresarial, mas todo indivíduo dentro de uma sociedade deve se preocupar com essa questão também. Olha, aqui ainda, né, demonstrativos de natureza social e ambiental em relação ao balanço social. Gente, o balanço social, ele não é obrigatório, mas, olha, ele é um demonstrativo criado com o objetivo de que todos os anos as empresas publicam sobre os seus projetos e ações sociais, sobre os seus impactos, sobre a sua relação com a comunidade, então, a sua relação com o meio ambiente. E o objetivo é justamente divulgar a gestão de uma empresa que ela se responsabilize socialmente. E isso aí muitas vezes acaba chamando mais clientes, né? Porque tu tá se preocupando com aquela sociedade, né? Tu tá gerando uma transformação dentro daquela sociedade. Então, isso é pensado muito para dar a ideia da lucratividade. Né, de tu ter uma empresa que pensa na diversidade, que gera benefícios para aquele teu trabalhador, para que ele consiga desenvolver um bom trabalho ali dentro. Então, por exemplo, olha aqui, o balanço social.
Aqui eu trouxe um exemplo de uma empresa de transporte lá no Rio de Janeiro. Então, lá essa empresa, ela compartilhou, olha, a remuneração dos colaboradores dela, os encargos trabalhistas, o plano de saúde, alimentação, o vale transporte, assistência médica na empresa. Desculpa. Lembrando que isso aqui tudo, muitas vezes, gente, é também descontado do salário do trabalhador, né? Aí tem empresa que gosta de dizer assim, mas a gente tem lá o transporte público, aí tu vai ver, está sendo descontado do teu salário, né? Então, a gente também precisa se ligar nessas questões, tá certo? E olha só, o balanço social, ele não obrigatório, ele é um demonstrativo empresarial não obrigatório, mas que ele está sendo adotado por muitas empresas, gente, porque essas empresas, elas fazem questão de jogar esse balanço social na internet, aí, né, a galera fica, nossa, legal e tal, tem responsabilidade social, né, isso gera um impacto também. Bom, outro ponto. Operações com partes relacionadas. O que são as partes relacionadas, gente? São as pessoas físicas ou empresas que possuem uma relação com a entidade que está elaborando suas demonstrações contábeis, né? Então, pode ser pessoas físicas ou podem ser empresas, né? Podem ser entidades controladoras, controladas e coligadas, né? Então, por exemplo, a pessoa física, determinada pessoa, gestora de uma empresa, faz transações comerciais com outra empresa, cujo principal acionista é um membro da família? Não tem como, né? Então, a ideia aqui das operações com partes relacionadas é quando as empresas, gente, elas possuem uma relação com outras empresas, né? A gente pode dizer assim, que muitas empresas elas acabam dividindo ali a prestação de serviços. Entrou aqui no que eu queria falar, olha, contrato. Tá vendo? Será que teve contrato com essa galera de Sussuapara, entre a empresa e o cantor? Porque muitas empresas no contrato, né, dependendo do contrato, mas tem a galera que coloca, olha, beleza, se você não subir no palco, aí você não recebe seu pagamento. Já seria ali de cara, né? Não, ou então, olha, nós pagamos 50% quando fechamos o contrato, mais 50% quando você terminar de prestar o serviço. Por isso, gente, que é muito importante existir um contrato dentro dessas trocas de serviço, porque a galera fica só aí no disse-me-disse e às vezes não dá, tá certo? Então, esse é um ponto para a gente poder se ligar. Bom, código de conduta, o uso de ativos da organização. Gente, um ativo da empresa corresponde aos bens e direitos que ela possui e que podem ser convertidos em dinheiro. Exemplo, aplicações financeiras, contas a receber, dinheiro em caixa, estoque. É muito importante que a empresa possuir regulamentos ou manuais de procedimentos específicos. Ou seja, o que é o ativo de uma organização? É justamente o dinheiro dela em caixa, o estoque dela em caixa, e aí o lucro, né? Existem algumas empresas que têm a ideia de que dividem o lucro com os colaboradores, né? Ou existem outras empresas que elas fazem ali um estoque, uma reserva para em caso se elas enfrentarem uma crise econômica ou, né, e poder ter como sustentar ali o salário dos seus colaboradores. Então, o uso de ativos da organização. E aí tu imagina, eu e a galera de Sussuapara, a gente tem uma empresa juntas e a gente está guardando dinheiro em um estoque. E a empresa ela começa a entrar em crise. E aí a galera de Sussuapara diz assim, olha, Kelly, a gente é sócio, a nossa empresa está entrando em crise, a gente tem um uso
né, um ativo lá, um dinheiro, né, guardado, os ativos. E aí o que que a gente faz? Eu estou pensando aqui em pegar esse dinheiro e pagar os funcionários. Aí eu vou dizer o quê? Não, mas eu não concordo. Como assim? A gente está aqui, a gente é sócio dessa empresa, eu investi dinheiro aqui, então também quero a maior parte do dinheiro para mim. Provavelmente a gente vai entrar em um conflito, por isso que também é muito importante que tenha ali um contrato, né, com as medidas que serão tomadas em caso de falência de uma determinada empresa. Porque a ideia do ativo, gente, é justamente o dinheiro que tu investiu, é o dinheiro que tem em caixa dentro dessa empresa, são os estoques dentro dessa empresa. O outro ponto, é importante a empresa possuir regulamentos ou manuais específicos, né, gente? Então, por exemplo, isso aqui entra muito aquela ideia da razão aqui, né? Que eu trabalho numa empresa, eu trabalho aqui no Canal Educação. Aí todo dia eu levo um papel higiênico do Canal Educação lá para minha casa. Ou todo dia eu tô aqui, eita, eu tenho um monte de trabalho para fazer em casa, eu vou levar uma resma de papel. Bom, é um produto dentro daquela empresa, eu não posso simplesmente pegar aquele produto e levar para minha casa. Ah, eu preciso de uma resma de papel porque eu vou ter que fazer um trabalho com os alunos, eu vou precisar da resma de papel. Beleza, eu preciso comunicar, eu não posso simplesmente pegar e levar para minha casa, né? O que é de uso coletivo dentro de uma empresa, eu não posso utilizá-lo como algo individual, né? Não posso usá-lo como uso pessoal. Tá certo? Bom, outro detalhe, o Código de Conduta 4, pagamentos ou recebimentos questionáveis ou recebimento de presentes e favorecimentos. O fato de um funcionário receber uma quantia em dinheiro ou um presente no desempenho de funções em que pode beneficiar o doador pode ser considerado uma atitude ilegal ou inadequada, tá certo? Então, um exemplo. Alguém da equipe de vendas que tem parte do seu salário proporcional à venda que fez, presenteia a telefonista. Qual será a razão? Ela direcionou para ele os melhores clientes, prejudicando outros componentes de equipe? Então, aqui é a ideia de uma empresa de telemarketing. A gente sabe que o telemarketing ele tem a área de cobrança e ele também tem a área de vendas, não é isso? Então, por exemplo, eu posso aqui, o fato de um funcionário, aí lá nessa empresa, na galera que está vendendo ali tudo, né? Eu sou a do telemarketing que é para vender. E aí, a Janiele, que está aqui no nosso bate-papo, ela é a telefonista da empresa e ela direciona para mim os clientes para comprarem o meu produto. Aí eu vou dizer, ô Janiele, mulher, eu vou te dar um presente, porque olha o que foi que tu fez, tu me ajudou demais, mandou para mim só a galera que tu sabia que queria comprar. É claro que isso é ilegal, gente, eu não posso simplesmente estar presenteando ali uma pessoa por uma troca de favores. Eu posso te presentear se for o teu aniversário, eu gosto muito de ti, e beleza, eu quero dar um presente. Isso é legal, é uma troca de afeto, de carinho, mas não para eu ter algum benefício ali em prol de mim mesma, né? Então, é a mesma ideia de que, por exemplo, você é o RH de uma empresa, aí tu tem um colaborador, a pessoa trabalha junto contigo, e aí a pessoa ela te dá um presente, do nada ela te deu um presente. Aí tu pensa, poxa, eu gosto tanto dessa pessoa, né? E ela disse que vai me dar outro presente se eu beneficiar ela lá naquele projeto. Aí não dá, né? Não é para existir esse tipo de troca de favores pessoais dentro de uma empresa, não. A gente precisa manter o profissionalismo, ter consciência em relação a isso, gente. É a mesma ideia do que eu tenho uma empresa, eu sou o RH da minha empresa, e aí tem lá a cozinheira, eu sou a gerente de um restaurante.
e eu tenho um chefe de cozinha que é excelente, mas eu decido demiti-lo porque eu tenho um primo. O meu primo está vindo morar na minha cidade, está precisando de um trabalho, eu vou lá e eu demito o meu funcionário, né, a pessoa que colabora comigo no restaurante, para que eu possa colocar o meu primo para trabalhar lá dentro. Aí, o chefe de cozinha, ele pode muito bem te processar a tua empresa e te denunciar lá no conselho, porque tu não tinha nenhum fator profissional para tu poder demiti-lo. Tu só demitiu porque tu queria beneficiar um parente teu. Então, é claro que isso, gente, também não é permitido, tá certo? É uma quebra também do Código de Ética. Outro detalhe do Código de Conduta, ó, número 5, conflito de interesses. É quando questões diversas, profissionais, financeiras, familiares, políticas ou pessoais podem interferir no julgamento das pessoas ao exercerem suas ações nas organizações. Exemplo de conflito de interesse, quando um sócio que possui investimentos na empresa de um concorrente, um administrador que é sócio da concorrência, um profissional que possui informações confidenciais e estratégias de empresa, da empresa, e aí ele acaba, né, compartilhando com todo mundo. Então, não faz sentido, né, gente? Tu imagina, a gente tem uma empresa de cosméticos. E aí, tudo que acontece, eu também invisto em duas empresas diferentes. Mas eu sou RH de uma, não tem como. É um conflito de interesse, né? Porque aí também é um outro ponto que a gente pode pensar. Porque também pode prejudicar aquela empresa. Tá certo? Então, tu já pensou? Eu tenho uma empresa, mas eu sou sócia de uma outra que é concorrente da minha? Não tem como, né, gente? Então, não faz nenhum sentido. É a mesma coisa que eu posso dizer assim também. O Canal Educação é uma empresa que presta serviços, né, de educação. Eu sou uma professora. E aí eu simplesmente eu digo, olha, galera, eu não tenho a mínima, eu não acredito na educação. Aí a galera vai dizer, Kelly, não tem como, tu trabalha dentro de um lugar que trabalha com educação e eu fico dizendo que não acredito na educação, então a gente não está alinhado, né? Também é um choque de interesses aí, né? Bom, outro detalhe aqui do Código de Conduta, informações privilegiadas, né? Elas estão relacionadas ao conflito de interesses, porque as empresas devem possuir formas de proibir que as pessoas que possuem informações privilegiadas as divulguem para o mercado. E aí eu lembrei agora daquele filme De Repente 30. Vocês estão ligados nesse filme? Vocês são muito jovenzitos, né, gente? Mas vocês estão ligados aí no filme, o De Repente 30, é que eu lembrei disso agora, né? Um clássico da sessão da tarde. E aí a gente vê que lá no De Repente 30, nós temos a personagem que ela é diretora de uma revista de moda, né? E aí ela tem uma melhor amiga, elas trabalham juntas lá dentro daquela empresa, e aí elas estão com uma estratégia de mudar a identidade visual da revista, mudar ali os conteúdos e tal. E aí eu trabalho dentro dessa revista, eu fico sabendo de todas as estratégias em relação àquela revista e eu vendo essas estratégias para a revista concorrente. Eu estou sendo antiética, porque eu também estou quebrando o código de conduta em relação às informações privilegiadas, gente. Então, isso aqui, um profissional com informações privilegiadas necessita ser confiável. E você, enquanto RH, você precisa saber disso. Você precisa saber em quem você vai confiar na sua empresa, tá certo? Esse é um ponto muito importante que eu quero que vocês se liguem. Outro ponto aqui do Código de Conduta, as doações. Gente,
existe um Código Civil brasileiro que considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, beleza, está lá no Código Civil brasileiro. Então, como exemplos de doações, a gente pode citar doações para políticos, que é uma prática não recomendada por muitas empresas, porque tu liga o teu nome completamente àquele político e talvez, em um determinado momento, tu até confia, tu acredita no projeto de governança dele, mas depois pode pegar mal, talvez tu não acredite mais, não seja mais compatível, né? A gente tem muitas empresas, aqui mesmo no Brasil, a gente tem algumas empresas, né, que fecham completamente aí com a atual presidência. E aí acontece o quê? Que muitas pessoas que são oposição à atual presidência, ela não vai lá na loja comprar o sapato, a geladeira, porque afinal de contas, gente, tem uma relação direta, né? Então essas empresas elas acabam sendo boicotadas, né? Ah, professor, isso é certo ou errado? Claro que não, vai dar a decisão de cada um. Afinal de contas, se é o meu dinheiro, eu vou comprar dentro de uma empresa que eu concorde, que eu saiba que ela tem responsabilidade social, que eu saiba que ela está se juntando ao lado da política que eu considero correta. Tá certo? Então, muitas empresas, elas não fazem essa prática de doação para político, né? Até porque isso aí depois vira aí numa questão problemática, né? Então, tem que saber. Até porque, gente, uma empresa, quando ela presta um serviço é para a comunidade, de uma forma geral, né? Então, imagina, a presidência da República atual, ela tem aí, né, um apoio muito grande de uma empresa, de uma loja aqui no Brasil. E aí, gente, a galera que é oposição, ela não vai na loja, porque ela não concorda com as medidas, com a ideologia da atual presidência. Então, é claro que isso aí também é por isso que as empresas elas acabam se abstendo, tá certo? Não vão se envolver nessas questões. Também existem doações de parte do patrimônio da empresa e doações a instituições de caridade. Tá certo? E aí sim é uma prática que está inserida dentro da responsabilidade social. Até porque uma empresa, quando a gente pensa aqui no político, a empresa ela não tem, eu sou uma empresa de roupa, eu não vou vender roupa apenas para quem vota no político que eu apoiei. Eu quero vender roupa para o Brasil inteiro, né, gente? Então é por isso que muitas empresas não recomendam doações para políticos. Outro ponto aqui do Código de Conduta, comunicação interna. Gente, a comunicação interna, a gente já sabe que ela é fundamental para que se constitua um clima organizacional saudável, tá certo? Então, as empresas, elas devem se preocupar com comunicações institucionais coletivas internas, que são os boletins internos, as informações na página eletrônica, comunicações externas. Então, eu vou voltar aqui, por exemplo, que Sussuapara deu, né? Que o cantor não subiu no palco e depois a empresa ela foi lá se comunicar com o cliente. Ela foi dizer, galera, desculpa, aconteceu um imprevisto. Então, é preciso comunicar. Não dá para simplesmente tu ter aí um problema dentro da tua empresa e tu achar que tudo bem, não precisa ser comunicado para o teu cliente. É claro que precisa, né? Por isso que a gente fala que é a comunicação interna, mas também pode ser externa, tá bom? E aí a interna é muito importante que aquela comunicação ela ocorra. No caso de um feriado, tem que ser comunicado com antecedência. No caso de que tu precisa de uma determinada condição, tu é uma pessoa que tu tem uma determinada religião e aí tu não pode ir trabalhar no domingo. Tu precisa comunicar, precisa ter uma comunicação ali dentro daquela empresa. Tá certo, gente? Por isso que eu falo, gente, a comunicação ela é fundamental. É preciso ter comunicação. Não dá para ficar dentro de uma empresa no disse-me-disse, porque é muita gente trabalhando ali de forma conjunta.
Bom, ó, prevenção e tratamentos de fraude, gente. Aqui, né, a gente sabe que as fraudes, elas não se limitam àquelas que afetam os cofres da empresa. Elas podem acontecer com clientes, com funcionários, com fornecedores, né? Então, os exemplos: furto, apropriação indébita, desvio financeiro, sabotagem, desperdício voluntário, né? Desperdiçar alimentos para fazer uma compra inflacionada, por exemplo. Então, é a ideia, né, de que tratamento, fraude dentro de uma empresa, tanto uma empresa pública ou privada, pode ocorrer. Então, isso aí também é uma quebra do código de conduta. Tá certo? Então, tu imagina, tu é uma empresa de informática e tu precisa prestar um serviço em uma cidade que é 500 quilômetros de distância da sede da empresa. E aí tu vai enviar 2 funcionários para essa cidade. Tu vai pagar, né? Tu, enquanto RH, tu vai organizar essa viagem. Tu vai pagar o transporte, a empresa vai pagar a hospedagem. E aí aquilo ali tudo precisa ser comunicado, precisa prestar contas, né, da viagem, do dinheiro, do hotel que você ficou. Então, essa também é uma ideia, né, de comunicação. Agora, tu pode me dizer assim: ah, professora, mas eu vou viajar lá na cidade que eu vou fazer o trabalho, a minha tia mora lá e eu quero dormir lá na casa dela. Aí é que tá a questão, a empresa ela tá te pagando para tu dormir em um hotel. Entendeu, gente? A ideia é basicamente isso. Se tu não for dormir dentro desse hotel, então tu tá ficando com dinheiro extra que, né, deveria ser utilizado para outra coisa. Bom, e como aqui ainda nas fraudes, né? Para uma empresa evitar fraudes, gente, ela deve ter um sistema eficaz de informação. E é por isso que é muito importante que a gente confie nas pessoas com quem a gente trabalha. Porque se eu não confio, esse trabalho não tem como ele ir para frente, né? A base é a comunicação, é a confiança, é o profissionalismo, ok? Olha, outro detalhe aqui: atividades políticas. Os diversos colaboradores e a gestão, ao desenvolverem suas atividades políticas, devem separar de forma clara suas atividades políticas das atividades das empresas. É necessário a empresa se posicionar por meio do código de conduta, demonstrando qual a postura em relação às atividades políticas dos agentes envolvidos, tá certo? Então, olha, a gente tem aqui, né, um cartaz, o governo está pipocando na economia, exigimos menos juros, mais empregos. Isso aqui, gente, é algo muito importante, porque todas as pessoas dentro de uma sociedade ou de uma empresa possuem posicionamentos políticos. Então, por exemplo, eu sou professora no canal Educação, eu tenho o meu posicionamento político e o canal Educação é uma empresa. É uma empresa tanto privada quanto pública e mista. Na verdade, é mista, né? Porque a gente tem tanto a administração pública quanto uma administração privada. Então, isso aqui é importante a gente pensar, que todo indivíduo dentro de uma empresa possui um posicionamento político, gente. E muitas vezes o meu posicionamento político ele pode ser diferente do posicionamento político lá do RH da minha empresa. Tu é o RH, tu pode ter um posicionamento político. Eu sou a professora, eu posso ter outro, mas aí é que tá a questão do respeito, a questão do profissionalismo, né? E ainda mais dentro do Brasil, né, em que a gente vive uma polarização política muito grande, em que as pessoas elas querem a todo custo sempre impor que o teu lado é o verdadeiro, o teu lado é o único correto. E não é assim que funciona, tá certo? Olha, outro ponto aqui do Código de Conduta, nepotismo. O que que isso significa? Gente, o termo ele surgiu por causa das regalias a que tinham direito os sobrinhos, os nepos em latim, dos papas medievais, né?
Então, o nepotismo ele é caracterizado quando há favorecimento de parentes, de amigos, de pessoas próximas. Muitas vezes essas pessoas elas não estão nem qualificadas, né? Na política a gente vê muito isso, né? Aí, claro, o nepotismo ele é crime, mas acontece demais, né, gente? Então, lembra do exemplo que eu dei, né? Eu sou RH lá do restaurante, e aí eu tenho um chefe maravilhoso, mas o meu primo, ele tá chegando na cidade, ele tá desempregado, ele também é um chefe de cozinha, e aí eu digo para ele o quê? Olha, primo, vem aqui, primo, trabalhar comigo, eu vou demitir o meu chefe, eu te coloco no lugar. Não é profissional isso, porque eu não tenho nenhum motivo profissional para demitir o chefe anterior. Então, isso é nepotismo, porque eu estou beneficiando alguém da minha própria família dentro da empresa que eu trabalho. Isso também é quebrar um código de ética, um código de conduta. Ok, galera? Vocês estão entendendo? Apareçam aí no nosso bate-papo. Bom, e o código de conduta envolvendo a sustentabilidade, envolvendo o meio ambiente, inclusive a nossa próxima aula, ela vai ser sobre sustentabilidade. Eu quero trazer aqui muitos exemplos de empresas que têm atitudes sustentáveis para a gente poder entender esse assunto de fato de uma forma direta, com exemplos que fica bem melhor. Olha aí, a professora Leidiane disse que está tudo certo. Perfeito, então. Olha, gente, a empresa ela deve se posicionar em relação ao meio ambiente, desde a forma como ela produz até a forma como o serviço dela chega até a sociedade, né? Então, não é aceitável atitudes que contribuam com a degradação do meio ambiente. Lembra da aula passada que eu falei aqui do Césio 137? É isso, lembra que vocês até colocaram aqui que foi em Goiânia e tal. E ali, gente, aquela empresa, né, era um hospital, não foi nenhum pingo ético, porque pegou um aparelho de raio-x, que existe ali um produto químico, né, um material cancerígeno, que tem um risco à saúde humana e também de animais irracionais, né? E aí a galera simplesmente jogou lá no meio da rua, para que qualquer pessoa pudesse ter acesso. Isso aí também é um risco para o próprio meio ambiente. Então, esse tipo de ação não é aceitável. E, gente, não basta apenas criar políticas para a seleção de matéria-prima, a utilização do papel, né? É recomendável que as empresas selecionem fornecedores e parceiros que sejam comprometidos com o meio ambiente. Tá bom? O meio ambiente, gente, a questão da sustentabilidade, ela não envolve apenas as empresas, elas fazem muito assim. Adote o seu copo descartável, né? E, gente, tudo bem, eu posso adotar o meu copo, eu posso trazer a minha garrafinha, mas existem atitudes que são muito maiores em relação à sustentabilidade, porque sustentabilidade está envolvida com questões econômicas, com questões sociais e também com questões ambientais, tá certo? Por que questões econômicas? Por que questões sociais? Porque a gente está inserido dentro de um planeta Terra. Se a gente acabar com esse planeta, onde é que a gente vai viver? Então, é claro que isso deve ser uma preocupação de todas as empresas também, né? Hoje a gente sabe, embora exista uma galera, né, que vive dizendo, o aquecimento global não existe. Gente, a gente tem inúmeras pesquisas científicas ao redor do mundo inteiro que falam sobre aquecimento global, dos prejuízos que isso vai acarretar para a sociedade. Então, é óbvio que isso aí deve ser uma preocupação de todos dentro dessa sociedade, né? Ainda mais de uma empresa que gera um impacto social e ambiental muito grande, né? Hoje a gente sabe que os carros, que as indústrias são os maiores poluidores, né, no planeta. E é óbvio, gente, que, professor, então a gente vai parar de ter fábrica automobilística? É claro que não vai parar de ter, mas é interessante que essas fábricas elas se interessem em adotar medidas que elas possam
ter medidas e práticas mais sustentáveis, tá certo? Por isso que a gente tem empresas que agora, né, o carro elétrico lá do Elon Musk, que estava até aqui no Brasil há um tempo atrás, né, que ele comprou aí o Twitter e tal. E aí ele tem esse, gente, como é o nome do carro? O Tesla, isso mesmo. Esse carro aí, né, que dizem que ele é elétrico, então ele gera menos impacto ambiental. É claro que é muito mais confortável, no caso, é um carro que é bem comum, né, mais comum dentro dos Estados Unidos ou no Canadá, porque ali dentro da América do Norte existe uma estrutura muito maior para que você consiga carregar esse carro, né? Eu vi uma vez um documentário de uma galera que cruzou o Canadá inteiro só dentro desse carro, mas justamente porque ele tinha como ir recarregando o carro ao longo da viagem, né? Algo que também é muito comum dentro dos Estados Unidos, mas não é uma realidade que se aplica, por exemplo, dentro do Brasil. Certo? Então, tudo bem, é sustentável, mas é sustentável até que ponto? Não é isso? Bom, gente, então estou vendo que a nossa aula ela já está chegando ao final. Então, eu vou deixar para a gente discutir aqui sobre o meio ambiente na próxima aula, porque justamente a partir da próxima aula a gente vai ter aulas específicas sobre as dimensões da ética empresarial. Nós sabemos que são 5 dimensões da ética empresarial e a gente vai ter uma aula para cada uma. Beleza? Então, coloca aí no bate-papo se vocês gostaram da aula, se vocês conseguiram entender. Quero agradecer aqui a participação da galera de Sussuapara, de São José do Piauí, tá certo? Quero desejar a vocês uma ótima noite, uma ótima semana, né? Porque a gente só vai se ver agora na próxima semana, tá bom? Então, um beijo, um abraço em todo mundo. Foi um prazer estar aqui com vocês. A gente acaba discutindo sobre inúmeros conteúdos, inúmeros temas que estão aí na nossa atualidade. Então, é sempre muito prazeroso estar aqui. Tá certo? Então, beijos e até mais.